Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo o excesso de reclamações contra decisões dos juizados especiais no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, reagiu limitando o uso desses recursos. Nosso entrevistado é o juiz substituto do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Belo Horizonte, Daniel Leite Chaves. Doutor Daniel, então no bloco anterior a gente estava tentando esclarecer um pouco mais, identificar as situações, as questões que estão merecendo, estão tendo divergências na avaliação dos juizados especiais. Que questões geralmente são discutidas nos juizados especiais para a gente poder entender um pouco mais isso? Ok, no juizado especial, isso tudo é uma sede, né, de várias questões e é das mais corriqueiras que o cidadão enfrenta. Um atraso de voo, um extravio de bagagem, a questão do consórcio que eu já citei, plano de saúde também, questão de cobrança bancária, discussão de abusividade. Todas elas são discutidas em sede de juizado especial e todas elas, pelo menos grande parte delas, tem divergência doutrinária e jurisprudencial, perdão. E a própria lei também não é muito clara em alguns pontos. Isso, a lei não é muito clara e até um ponto que a gente conversa muito e destaca é a questão da dificuldade conceitual do dano moral. Por exemplo, o cidadão compra um produto pela internet, espera esse produto ou atrasa demasiadamente, ou seja, vários meses, ou a empresa simplesmente resolve unilateralmente o contrato, a pessoa não tem o contrato e várias vezes a empresa não entrega sequer o dinheiro dessa pessoa. Essa pessoa bate as portas do judiciário pleiteando o dano moral, a resolução da avença mais o dano moral. Ou até a recuperação do próprio investimento. Ou a recuperação do próprio investimento. Poderia fazer uma obrigação de fazer, obrigar a empresa a cumprir a proposta? Poderia. Foi feita a oferta, vincula o fornecedor. Só que essa questão, o consumidor às vezes fica desamparado, ou seja, a pessoa faz uma compra, por exemplo, de R$200. A empresa cancela o contrato, unilateralmente, o que já demandaria essa ação para cumprimento, só que a pessoa fica satisfeita com a resolução. Só que a empresa não devolve sequer o dinheiro dessa pessoa, ou seja, a pessoa é obrigada a bater as portas da justiça para pleitear, por exemplo, a devolução do dinheiro de uma compra que ela nem recebeu. Né? E sem falar que ela pode também reclamar dano moral nesse caso, pelo embaraço da situação. Né? A questão do dano moral é controvertida. Alguns juízes entendem que é um mero aborrecimento e outros entendem até que configuraria um dano moral. Tá? É uma questão complicada e que o legislador, por vezes, poderia inclusive esclarecer, aplicar, por exemplo, uma multa contratual, como exemplo do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que há a previsão da devolução em dobro em caso de do pagamento indevido. Esse caso, por exemplo, de devolução de uma quantia que não foi feita há um tempo, poderia haver uma previsão de multa de 30%, 40%, 50%. Poderia ser acreditada pelo legislador essa questão. Não havendo, diante da omissão do legislador, a gente acaba vivendo essa situação de judicialização das questões da vida pública, né? E às vezes a decisão nem é muito técnica, é muito pautada pela equidade. O sentimento, às vezes, de justiça concreto. O que às vezes não é desejável uma justiça que prima pela técnica e tem que separar realmente o clamor social do que realmente é correto diante do direito. Muito bem. Doutor Daniel, eu vou fazer um breve intervalo da nossa conversa para o senhor fazer indicações de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Eu indico para os telespectadores um livro até que tem relação com o que eu falei há pouco sobre o dano moral, né? Mais especificamente, Danos à Pessoa Humana, de Maria Celina Bodan de Moraes. Ela trabalha muito bem a questão do conceito, do dano moral, de vários aspectos envolvendo o Instituto, traça um paralelo histórico bem interessante e é um livro muito interessante, inclusive, para reflexão sobre o Instituto. Tá? Fala, inclusive, das várias dificuldades que a gente tem hoje em dia em conceituar, em pontuar a questão do dano moral em vários casos concretos. Critica, inclusive, o papel da doutrina de não estabelecer bases mais sólidas para o dano moral e fala, inclusive, que o papel da jurisprudência, caso a caso, fala sobre, define o que é ou não dano moral, o que não é desejado, mas muito boa a crítica dela, uma sugestão interessante de leitura. Muito bem.
estimulando aí o debate. Obrigado pela indicação. Doutor Daniel, agora, voltando àquela questão das reclamações contra as decisões do juizado especial ao STJ, o que vai acontecer se a reclamação for admitida? A reclamação, quando ela é admitida, geralmente ela tem como hábito suspender os julgamentos de questões análogas. Tá? Que é aquilo que o senhor falou que no país todo acontece, paralisa todos os processos. Se for sede de juizado especial, geralmente o que está acontecendo? Se for a reclamação de uma matéria do juizado especial, suspende o julgamento em sede recursal dos juizados especiais. Aí, geralmente, o juiz do processo suspende o processo à espera de uma decisão, de uma manifestação dessa instância superior que dê a tão desejada segurança jurídica para, né, a população. Por que foi dada essa competência ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça? Qual é o papel que ele tem em tudo isso? O STJ ele tem um papel de da interpretação final na lei federal e de uniformizar esse entendimento da legislação. Então, o papel do STJ, o que foi pontuado pela Ellen Grace no Supremo, é esse. O STJ tem esse papel, inclusive, de garantir a autoridade das decisões e uma segurança jurídica, que é um instituto que se almeja no direito como tudo. E no caso da Justiça Federal, como é que funciona isso? A Justiça Federal tem a turma de uniformização de jurisprudência, o que não impede que a questão seja depois apreciada pelo STJ. E o interessante é frisar que essa turma de uniformização simplesmente barra a reclamação de questões que estão sendo combatidas agora pelo STJ. Ainda permite que se leve ao STJ questões divergentes sobre súmulas, sobre recurso repetitivo, mas já é um presságio de segurança jurídica. É formado por 10 juízes, com 10 suplentes, presidido pelo corregedor geral, e tem esse trabalho principalmente, que eu acho interessante, de facilitar o debate. Eu acho que a comunidade jurídica, e até como resposta para o cidadão, precisa estimular o debate e mostrar para o cidadão o debate e o resultado desse debate. Muito bem. Para encerrar nosso programa, doutor Daniel, eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa experiência do juizado especial, que já estamos aí desde 94, né, na aplicação do juizado especial. Como é que é essa experiência na trajetória, na vida do juiz? Ok. A lei do juizado especial, né, publicada em 26 de setembro de 95, ela trouxe um instrumento de acesso à justiça muito importante. O cidadão ele pode entrar na justiça sem advogado até 20 salários mínimos. Né? Então, é um papel primordial de um acesso material à justiça. Não de simplificação ao acesso à justiça. Não um acesso simplesmente legal. A pessoa consegue atermar o pedido oralmente, junto com o funcionário do tribunal, fazer seu pedido, ir a uma audiência de conciliação, tá? E a celeridade, a simplicidade e a informalidade, que são marcas fundamentais do juizado. Então, a pessoa não precisa ficar com medo de juiz, de parte, de empresa. É uma questão informal, a pessoa vai lá discutir seu direito. O que a gente pontua e que está sendo alvo de discussão é o abuso do direito. E para esse papel é fundamental uniformizar a jurisprudência e estabelecer uma regra de segurança jurídica. Ok, nós conversamos aqui com o juiz Daniel Leite Chaves, que é juiz substituto do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Belo Horizonte. E falamos aí sobre esse exagerado crescimento aí das representações contra decisões dos juizados especiais no Superior Tribunal de Justiça e a decisão dessa corte de limitar o uso desses recursos. Doutor Daniel, obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço. Obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.